Na aula de hoje, nós vamos trabalhar as vozes verbais ou vozes do verbo. As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de três tipos: voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Vamos falar um pouco sobre a voz ativa. Quando o sujeito pratica a ação, é um sujeito agente. Observe o exemplo. A criança alimentou o animal. Vou sempre observar o verbo. Qual é o verbo? Alimentou. Quem é que alimentou? A criança. No exemplo dado, a criança é um sujeito que pratica a ação. Ela pratica a ação de alimentar o seu animal. Portanto, essa oração ela está na voz ativa e a criança é um sujeito ativo, sujeito simples. Agora, falemos um pouco da voz passiva. Ela ocorre quando o sujeito ele sofre a ação verbal e é um sujeito paciente. Observe agora o seguinte exemplo. O animal ele foi alimentado pela criança. Qual é o verbo? Nesse caso, uma locução verbal. Foi alimentado. Quem é que foi alimentado? O animal. Esse não é um sujeito agente, ele está sofrendo uma ação. Portanto, ele é um sujeito paciente e essa oração está na voz passiva. Com relação à voz passiva, nós temos dois tipos de voz passiva. Voz passiva sintética e voz passiva analítica. A voz passiva sintética ela é formada por verbo transitivo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. Exemplo, vende-se computador. Esse verbo está na terceira pessoa, na voz passiva, ele está acompanhado do pronome apassivador se. Vende-se computador. Procura-se alguma coisa. Vai ter sempre o verbo na terceira pessoa com o pronome apassivador se. Já a voz passiva analítica, ela é formada pelo verbo auxiliar, que geralmente é o ser ou estar, mais o particípio de um verbo transitivo. O menino foi penteado pelo pai. Qual é o verbo? Foi penteado, né? No caso aí, a locução verbal. Esse menino, ele não penteou, ele foi penteado. Portanto, é uma oração que está na voz passiva. O menino ele vai ser o sujeito paciente e pelo pai é que vai ser o agente, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, chamado agente da passiva. Além da voz ativa e a voz passiva, existe também a voz reflexiva, que ocorre quando o sujeito ele pratica e ao mesmo tempo ele recebe a ação. A voz reflexiva, ela apresenta a seguinte estrutura: verbo na voz ativa, mais pronome oblíquo exercendo a função de objeto. Exemplo, a menina penteou-se. Ela não só pratica a ação, ela é agente, mas ela também sofre essa ação, também é paciente. Portanto, essa oração aí, ela está na voz reflexiva. O agente da passiva é o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de preposição. Nós estudamos aí a voz ativa, nós estudamos a voz passiva e nós estudamos a voz reflexiva. Voltemos a falar um pouco sobre a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito ele é paciente, ele sofre uma ação e essa ação é feita por quem? Pelo agente da passiva. Observe essas duas orações aqui. João comprou a vitamina e a vitamina foi comprada por João. Nas orações acima, o verbo comprar aparece na voz ativa e na voz passiva. Quando eu falo João comprou a vitamina, qual é o verbo? Comprou. Quem é que comprou? João. Né? Ele é um sujeito simples, é um sujeito ativo, ele que pratica a ação de comprar a vitamina. Quando eu falo a vitamina ela foi comprada por João, o verbo, locução verbal, foi comprada. O que é que foi comprado? A vitamina que ela é um sujeito paciente, né? Ela está sofrendo ação. E quem é que está praticando?
João, por João. Esse termo aqui, João, por João, é chamado de agente da passiva. E ele está sempre acompanhado da preposição, nesse caso aqui, o por. Observe a estrutura. A vitamina, sujeito paciente, foi é o verbo auxiliar, comprada é o verbo principal que está no particípio e por João é o agente da passiva. Trabalhamos aí as vozes verbais e vamos falar um pouquinho da sua conversão. Geralmente, por uma questão de estilo, né, de estética, nós podemos passar a voz verbal ativa para a voz passiva. Ao fazer essa transposição, o sujeito da voz ativa, ele torna-se o agente da passiva e o objeto da voz ativa torna-se o sujeito da voz passiva. Vamos exemplificar para vocês entenderem melhor. Aspiramos a casa toda. Qual é o verbo? Aspiramos, aspirar, né? O sujeito vai ser o nós que está desinicial, está escondidinho aí no verbo. O verbo transitivo aspiramos o quê? A casa toda. Para eu transformar isso em voz passiva, o objeto, que é a casa toda, vai passar a ser sujeito. A casa toda, esse verbo vai passar para a voz passiva, analítica, foi aspirada, e o nós vai virar o que nós chamamos de agente da passiva, por nós. Para vocês visualizarem essa conversão melhor, eu preparei um esqueminha aqui. Vamos observar essa oração na voz ativa. Carlos quebrou o copo. Para eu transformar isso em voz passiva, eu começo pegando esse objeto e jogando ele para sujeito. O copo. E esse verbo vai para a voz passiva. Ele não quebrou o copo, ele foi quebrado. Quem é o agente? Por Carlos, o agente da passiva. Tá? Então, o copo foi quebrado por Carlos. Espero que tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Até a próxima aula.